Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso grupo de estudos de pesquisa em História da Medicina. Hoje nós contaremos com um bloco somente. Meu nome é Michele Sanches, eu sou estudante de Medicina do 11º semestre e... Eu sou o professor Eli Everson, estamos aqui com a professora Carla Lisboa, vamos bater um papo sobre História da Medicina e pela primeira vez estou com a Michele para participar dessa conversa amistosa. Quem dera se poderia ser um momento com uma cerveja, mas isso vem no pós. Sim. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vamos lá. Carla, a gente gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como que você parou nesse mundo de pesquisa em História da Medicina, História da Saúde, das doenças, que eu vi que você começou fazendo jornalismo. Sim. Depois você mudou de área, foi para a História, e parece que a História te contaminou um pouquinho assim, que você seguiu um pouquinho essa linha. Então eu gostaria que você conversasse conosco assim, a respeito desse seu trajeto acadêmico, digamos assim. Tá certo. Bom, tudo começou em 1998. Sim, eu sou uma pessoa do século passado. Né? Somos, no caso. Quando eu fiz o curso de jornalismo na Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero, em São Paulo, e desde aquela época eu já me interessava por assuntos ligados à saúde. Quando eu estava fazendo, não IC, mas fazia as atividades para o laboratório de comunicação da faculdade, eu sempre levava esse tipo de pauta. Né? Eu me lembro que uma das que eu consigo me lembrar, por exemplo, foram os 50 anos do Hospital das Clínicas de São Paulo, né, que havia uma discussão naquele momento sobre um corte orçamentário do principal hospital da América Latina, tendo em vista a contenção de gastos, etc. Né? E depois eu fiz uma série de reportagens sobre o hemocentro do HC, do Hospital das Clínicas. Aí eu fui para um mestrado em História, que eu fui trabalhar com uma temática completamente diferente, fui trabalhar com representações de mulheres populares nos sambas de 1930 a 35. Depois eu fiz a licenciatura em História, né, para poder entender melhor esse universo de falar sobre o passado, para entender o presente. E fiz o doutorado, aí sim, em História Social, que eu trabalhava com narrativas de portadores de hanseníase que viveram isolamento compulsório no século passado. Né? E essa tese resultou num livro, sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho. E agora, no pós-doc, eu trabalhei também com a infância institucionalizada de crianças que tiveram pais com hanseníase. Então, assim, a saúde sempre teve ali, né, me rondando, seja na história, seja no jornalismo. E aí, com o tempo, eu fui ver que, na verdade, é uma mudada do lado de balcão, né? Ser jornalista é um pouco historiador, e ser historiador é também ser um pouco jornalista. Doutora, na sua vida, a senhora passou por algum momento em que precisou de algum auxílio na área da saúde que tenha a ver com o fato de você gostar bastante dessa parte da área da saúde? Olha, na verdade, como eu fui usuária do SUS, e quando precisar, eu sei que serei, né, é uma área... E quando eu estava na faculdade, o SUS estava surgindo. Então, havia toda uma discussão sobre a importância do SUS, a relevância de termos um sistema único de saúde naquele momento, né, quando a Constituição Federal completava 10 anos, né, Constituição Cidadã, então havia todo um debate de onde vêm esses recursos, como é que vão ser geridos e tudo mais. Então, é um tema que sempre me interessou nesse aspecto, né, até por uma questão de exercício de cidadania, né, considerando que a nossa Constituição, a partir dessa Constituição de 1988, em que a saúde passa a ser um direito. Né? Então, a partir dos estudos que eu fiz posteriormente, aí eu fui lá para trás para entender de onde vem esse processo. Né? Então, acho que é muito de pensar, seria uma ótima se todo mundo tivesse acesso a esse processo histórico que resultou no SUS. Né? Mas a gente faz o que dá para poder levar isso adiante, né? A senhora falou também que um dos seus estudos foi na área da hanseníase. Sim. Qual o motivo que levou a senhora a pesquisar sobre a hanseníase em específico? Antes dela continuar,
o pronome de tratamento que você quer. Você. Você. Sim, eu imaginei. Você. Pode ficar tranquilo. Tudo bem. Apesar de ser um espaço acadêmico, eu acho que a abordagem não precisa necessariamente ser nesse tom, né? Então, você, e tá tudo certo. Sim, sobre hanseníase. Quando eu me mudei para Bauru, eu não sou de lá, eu sou de São Paulo. Em algum momento, eu me lembro de ter ouvido sobre o Instituto Lauro de Souza Lima, que é um instituto que eu acho que ele é referência na América Latina no tratamento de dermatoses e tudo mais, que era um antigo leprosário. Aliás, não se usa leprosário hoje em dia, mas enfim. E eu fui lá conhecer. E aí eu comecei a ouvir muitas histórias de maneira informal, houve um pedaço ali, houve um pedaço aqui, sobre esse lugar de memória, que é um conceito importante da história, que é um lugar em que a pessoa vive, né, circunstâncias, acontecimentos históricos, mas não é sobre a memória oficial, mas como essa pessoa se lembra desses acontecimentos a partir desse lugar. Assim como quando a gente vai a um lugar e se lembra de um fato da infância, ou ouve uma música e lembra de um episódio, de uma festa que você foi, então a gente tem esses disparadores de memória. No caso de um espaço físico, são lugares de memórias que também têm uma dimensão simbólica. Aí, a partir dessas conversas informais, inclusive de pessoas que moram ainda hoje no hospital, é que eu me interessei pela temática. E aí, no meio da pesquisa de doutorado, né, eu descobri um tio-avô que havia passado por isso. Eu não sabia. Durante o processo de pesquisa, que eu fui ver a documentação no Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, em São Paulo, que eu me deparei com um senhor que tinha o meu sobrenome. Lisboa não é um sobrenome tão comum. Não é comum da Silva, mas também não é tão incomum. E aí eu liguei para minha mãe, de lá do centro de documentação, e falei, mãe, você conhece algum Alberto Lisboa? É um tio que morreu num estouro de boiada. Eu falei, mas quando ele morreu? Eu tinha uns 9 anos, minha mãe é de 50. E eu com o prontuário médico desse senhor, que tinha dado entrada no hospital em dezembro de 57. Então, na verdade, por conta do estigma que envolve a doença, esse tio morreu num estouro de boiada, ele foi morrido num estouro de boiada, porque era uma vergonha para quem tinha uma pessoa doente de hanseníase na família, era uma desonra. E esse senhor, ele foi para Betim, que é onde tem um asilo colônia também, ele fugiu e ele foi capturado em São Paulo e levado para o asilo Aimorés, que hoje é o Instituto Lauro de Souza Lima. Então, no meio da pesquisa é que eu descobri que isso também faz parte da minha história. Foi um susto, mas assim, foi essas descobertas que a gente tem na pesquisa de campo. Esse foi um dos motivos da minha primeira pergunta. Sim. Sim. Posso? Carla, você disse que nasceu em São Paulo, você é paulistana. Sim. Né? Em São Paulo você fez jornalismo. Sim. Qual essa motivação pelo jornalismo na educação básica, no ensino médio? Questão da comunicação, escrita. Eu me descobri jornalista cursando arquitetura. Agora já é uma novidade para mim. Eu me descobri jornalista cursando arquitetura. Porque em vez de eu fazer o ensino médio, eu fiz um ensino técnico. Eu sou uma adolescente dos anos 90, que vem de uma situação social em que não havia Bolsa Família, não havia sistema de cotas. Então, a possibilidade de ascensão social que eu teria naquele momento era um curso técnico. E eu fui fazer um curso de edificações. E trabalhei na área por alguns anos. E para poder subir de cargo na empresa onde eu trabalhava, eu comecei a cursar arquitetura. Muito que bem. Lá pelas tantas, eu comecei a fazer amizade com o pessoal de rádio e TV. E comecei a fazer algumas participações, ajudava a fazer algumas pautas para a rádio da universidade. E um belo dia, num corredor, o professor de fotografia me para e... Garota, o que você está fazendo aqui? Eu ouvi o programa que você fez ontem, eu achei muito legal. Você está no lugar errado. Eu falei, acho que estou, né? Aí eu tranquei a arquitetura, fui fazer comunicação, né? E aqui estou.
Aí, essa transição, eu vou chegar no seu objeto de pesquisa do doutorado, mas primeiro eu quero conhecer esse caminho que você percorreu. Essa transição do jornalismo para a história. Quando você foi para a história, você pensou assim na questão de lecionar, para trabalhar na área docente ou não? Era pensando já em ser uma pesquisadora na área de história? Eu te pergunto porque eu tive uma aluna que ela era uma aluna brilhante, assim. E os pais queriam que ela fizesse, quando eu ministrava aula no ensino médio, e os pais queriam, porque queriam que ela fizesse medicina. Porque ela tinha, assim, o perfil mesmo de aluno que iria prestar vestibular para medicina. Acontece que ela falou, não, eu não quero fazer história na UFSC, para fazer a pós-graduação em antropologia. E, de fato, ela hoje está fazendo doutorado em antropologia. E assim, ela, desde quando ela escolheu a história, não quero dar aula de história, eu quero ser pesquisadora, entendeu? Isso é uma dificuldade. Então, por isso que eu fiz a pergunta, quando você faz essa transição de área, foi pensando na questão professoral ou não? Ir para o campo da pesquisa mesmo na história? Pesquisa. Primeiro, pesquisa. Aí depois, com o tempo, eu fui entendendo que você precisa conciliar as coisas, né? E aí depois, quando eu comecei a lecionar na instituição onde eu tive a formação em História, dando aula que não tem a ver com História da Saúde, das doenças, mas também é importante, né? Eu dava aula de História e Cultura Afro-Brasileira. Aí eu entendi que as coisas podem e devem conversar. Então, acho que a pesquisa e a docência, elas são aspectos complementares. A gente sabe de todas as dificuldades que existem, enfim, mas o fato de eu desenvolver uma pesquisa num campo que é da medicina, né, me ajudou a dar aula e vice-versa. Quando você começa a transitar nessa área da história da saúde, das doenças, nesse campo, vou chamar de uma ideia guarda-chuva assim da história da medicina. Campo. Você notou assim a participação dos alunos de medicina, professores de medicina se interessarem por essa temática ou não? Eles ficam um pouco alheios na sua percepção? As duas coisas. Eu tive a oportunidade de ver isso em dois momentos, assim, mas eu estou me formando para ser médico, e por que eu tenho que lidar com isso e tal, assim como tem gente que é da área da física, e por que eu tenho que saber português se eu vou fazer conta, né? Enfim, a gente precisa fazer relatórios, a gente precisa saber português porque a gente faz relatórios. Mas a partir dessa perspectiva de que a gente precisa entender o que aconteceu lá atrás, para começar a pensar e refletir sobre o que é possível fazer hoje em dia, eu levei essa concepção comigo quando eu comecei a trabalhar com essas turmas. Então, eu acho que é importante a gente conhecer como se estruturou o campo médico, e aí eu enxergo isso não como o campo médico na área de atuação, mas como sujeitos históricos. Então, como se dá o desenvolvimento da medicina, como se dá o desenvolvimento das medidas profiláticas, por exemplo, da epidemiologia, ou das questões sanitárias, ao longo do tempo, do século XX particularmente, porque a gente teve uma série de mudanças no contexto social que, obviamente, tiveram impacto no contexto da saúde, né? Desde a criação do Ministério da Saúde e nas circunstâncias em que foi criado, enfim, as divisões e secretarias normativas, né? Então, a gente precisa situar isso num contexto, né? Quais são as ideias que estão por trás disso, questões políticas que estão por trás disso, principalmente, né? E aí, sim, para a gente entender esse aspecto, a gente consegue depois entender os planos de campanhas educativas, ou então os orçamentos para essas campanhas e esses projetos e tudo mais, né? A questão histórica desse aspecto, para poder entender quais são eu ia falar coletivo de pensamento. A Michelle também é uma flequiana, só para deixar claro. Tá, ok. Né, como é que são esses coletivos? Espero que seja. Eu também.
Ok, não vou me opor, mas enfim. A culpa é daquele rapaz que está fora lá. Exatamente. Tenho nada com isso. Então, é para você entender como é que se dá esse campo médico, né, em alguma medida, a elite médica, porque ela surgiu de uma elite, você precisa entender esse contexto histórico, né, de como é que essa elite se estabeleceu no fim do século XIX, como é que ela se constituiu uma medicina no início do século XX, que tinha toda uma questão política e ideológica com relação às questões de saneamento básico, de melhoramento de raça, de enfrentamento de epidemias, que era muito comum no início do século XX, haja vista a própria revolta da vacina em 1904. Então, dar não só a linha do tempo, mas ajudar a entender como é que o médico enxergava a população ao longo do tempo, como essa população atendida por esses médicos enxerga a medicina, né? E a gente vai situando isso ao longo do tempo, inclusive no caso das epidemias, que é o que eu acabo estudando. Né? Então, tem um encadeamento, não é lógico, mas ele tem uma lógica, né? Uma construção, sim, tem um porquê, né? E eu acho que é importante a gente entender isso para saber, independente de formação e de profissão, qual é o nosso papel na sociedade. Então, acho que a história, já me perguntaram N vezes, mas para que serve história? Para pensar, essencialmente para pensar. Aprender com os erros. Exato. E o que a gente concebe como erro? Porque até isso tem história. Com certeza. Doutora? Pois não. Você. Sim. O condicionamento. Tudo bem. Falando um pouquinho sobre a sua história. A senhora falou, não vou conseguir não te chamar de senhora. Tá tudo certo. Falou que é do estado de São Paulo. Sim. Você percebeu se tem alguma diferença no campo da pesquisa? Não sei se a senhora conhece aqui o estado do Mato Grosso do Sul. Com a pesquisa no estado de São Paulo e com a pesquisa aqui no estado do Mato Grosso do Sul ou em outros estados. Se tem algum lugar que eles dão mais ênfase na área da pesquisa ou não, e o porquê que isso acontece? Olha, em termos de área de conhecimento, tá acontecendo uma coisa que eu acho muito legal. Não entendam mal o que eu vou falar. A história da saúde das doenças está virando moda. Por que eu estou dizendo isso? Nos últimos 15 anos, a história da medicina, das doenças e da saúde, elas têm se tornado uma pauta para os historiadores, porque percebeu-se que essas relações de poder e de disputa se dão em qualquer área do conhecimento, qualquer campo. Nas artes, no trabalho e também na saúde, na política, na segurança pública, mas também na saúde. Então, tem surgido trabalhos muito bacanas sobre história da medicina, mas também das epidemias, da doença, o que é adoecer, né? E o que é esse doente, quem é esse doente, esses doentes, no caso. Né? Então, a gente tem uma produção que está em desenvolvimento na USP em São Paulo, a gente tem na Fiocruz, que é onde eu acho que é um dos principais centros de pesquisa de história da saúde, e a Fiocruz também ela tem convênios com outras instituições do Brasil todo. Por exemplo, tem o núcleo da Fiocruz, que está em Minas Gerais. Eles têm um núcleo de estudos de história oral para lidar com questões de doença no Vale do Jequitinhonha, por exemplo. E a Fiocruz, no Rio de Janeiro, tem um núcleo de estudos em história oral, que tem um trabalho muito legal que se chama Revolta de Manguinhos, que é um trabalho feito pela professora doutora Laurinda Rosa Maciel, que trabalha com hanseníase também, mas o que tem de diferente nesse trabalho? Ela aborda o período militar, em que houve uma evasão de cientistas e médicos do país por causa da perseguição aos chamados comunistas. Então, assim, não é porque esses médicos eram ou não comunistas, mas assim, às vezes você estava tendo lá uma disputa de orçamento para uma pesquisa ou para um laboratório. Você queria levar o dinheiro, mas você não tinha tantas condições quanto o professor Eli Everson. O que você fazia? Você ia no diretor e falava, ele é comunista.
Então, é o uso da expressão comunista como disputa de poder. E ela faz uma série de entrevistas com profissionais que trabalharam na Fiocruz, que foram exilados, né? Então, aí a gente já começa a ver um pouco dos usos do que é a história oral dentro do contexto da história da saúde e da medicina, né? Que é sobre a doença também, mas é sobre os indivíduos ligados a esse campo de conhecimento, né? Então, tem essas nuances assim, que são as que são mais interessantes para mim. A senhora citou a história oral. Sim. Não sei se a gente já pode falar sobre o... Pode falar o que você quiser aqui, Michele. Pode ficar bem à vontade. Tá tudo certo. Tá tudo é o meu certo. bordão, tá tudo certo. Sobre o seu livro, mas a senhora trabalha somente com a história oral, com análise documental? Com tudo. Porque a história oral não prescinde, ela não abre mão de outros tipos de fonte. Ela é um tipo de fonte, né? Considerando que a gente não lida com o estatuto do que é verdade, do que não é verdade em história oral, então você precisa de outros tipos de registros, né? De documentais, de fotos, periódicos, relatórios epidemiológicos são os meus preferidos, né? Então você precisa de cotejar com outros tipos de fonte, de outros tipos de documento, para desenvolver essa narrativa histórica sobre esses acontecimentos, né? Então, é uma metodologia, mas é também um campo de conhecimento, que é interdisciplinar. Olha, eu já estou dando spoiler de hoje mais tarde, mas é isso. Não, só estamos nós dois aqui, então não tem nenhum Então tá bom. problema. E a senhora poderia falar um pouquinho sobre os sujeitos que a senhora entrevistou? Sim, sim. Durante o doutorado, para fazer esse livro, cadê? Onde eu mostro aqui? Não avisei. Tá. Que eu fiz o Memórias da Exclusão, Narrativas de Exportadores de Mal de Hansen na cidade de Bauru, que é o resultado da minha tese. Eu entrevistei 5 pessoas que viveram dentro desse hospital de isolamento. Então, eram pessoas de 86 anos, 90 e tantos anos. Então, por que eu fui ouvir essas pessoas? Eu fui ouvir como é que era viver dentro, fui tentar descobrir como é que era viver dentro de uma instituição de isolamento. Quais eram as regras do jogo ali dentro, mas principalmente quais eram as táticas para subverter essas regras ali dentro. Porque você vai para um lugar em que você abre mão da sua identidade, você passa a ser um número de prontuário. Muitos mudam o nome para proteger a família e tudo mais. É um contexto completamente diferente de hoje em dia, em que hoje você trata a hanseníase do SUS, inclusive. E naquele momento não, a única medida que existia, pelo menos até 1940, era isolar essas pessoas. Então eu fui ouvir essas pessoas para saber como era viver lá dentro, quais eram as expectativas que elas tinham sobre elas mesmas e sobre os outros com quem ela vivia, como elas viam esses médicos, como elas viam a própria família ou as famílias que essas pessoas formaram lá dentro, né? Então, falava-se muito sobre os jogos de poder, né, de quem eles trabalhavam lá dentro, eles não saíam de lá. Então tinha escola, tinha fábrica, tinha oficinas, tinha uma série de atividades ali dentro para ocupar essas pessoas, mas se você for ver, né, nos meandros ali, na verdade o que estava havendo era um uso de mão de obra para manter o hospital também. Então, usava-se a expressão laborterapia, né, que hoje em dia tem um outro sentido, mas naquele momento, e a gente está falando do período Vargas, tinha essa política de, não, essas pessoas precisam desse atendimento, então a contrapartida é elas trabalharem para esse hospital. Então, elas trabalhavam nas oficinas, como pedreiro, como jardineiro, como cozinheiro, como enfermeiras. Elas tinham uma instrução de pessoas, de profissionais de saúde que tinham sido contaminadas com a hanseníase, então elas aprendiam a fazer curativos, por exemplo. E aí, com o tempo, essas pessoas criavam outros vínculos, pessoas muitas vezes casadas que tinham família fora, e esses casamentos eram dissolvidos muitas vezes. Então, mudava-se de nome, mudava-se de casamento, tem algum telefone por aí. E essas pessoas casavam e tinham filhos. E esses filhos eram tirados quando eles nasciam.
Eles iam para outras instituições de isolamento. E essa é a pesquisa do meu pós-doc. Eu entrevistei esses filhos. Qual foi o critério que a senhora utilizou para escolher essas 5 pessoas? A disponibilidade deles de contar a história deles. No caso, tinham mais quantas pessoas no hospital? Chegou... Eu tô entendendo. A Michelle, ela tá pegando um gancho assim. A questão da amostra, né? Ah, sim. A Michelle tá olhando pro lado da pesquisa, sim. já, entendeu? Como que foi a escolha dos sujeitos participantes da pesquisa? Em outras palavras, muito obrigada, Jefferson. Sim, é uma questão importante de ser feita pelo seguinte. Ainda que a gente tenha critérios científicos para desenvolver pesquisa, no caso particular de história oral, você tem que fazer um processo de construção de vínculo. Então, a partir do momento em que meu projeto foi aceito, ele estava vinculado a uma instituição, eu comecei a visitar a instituição, conversar com essas pessoas, né? E aí, a partir disso, você aceita fazer uma entrevista gravada e tudo mais, então, muito mais um vínculo, porque a gente está falando de memórias, não são memórias da festa, da padroeira da cidade, são memórias traumáticas. Então, ou a pessoa confia em você, ou ela não vai te dar entrevista, e aí você não tem pesquisa. Mas aí, Carla, por exemplo, quando a gente monta os projetos, como vamos trabalhar com seres humanos, nós temos que cadastrar na plataforma Brasil, para ir com o comitê de ética. E nós levamos pau em uns 2, 3 projetos da constituição da amostra. Até que nós encontramos um método agora que não está voltando mais o projeto. Fale-me mais sobre isso. Porque... Inclusive, a gente teve bastante dificuldade. Isso. Sim. E buscamos uma consultoria, inclusive, com uma palestrante que veio falar pra gente sobre ética em pesquisa, que ela é do CONEP. Eu falei, Everson, usa bola de neve. Fala que você vai usar o método bola de neve, né? E a gente cita os autores certinho da bola de neve e coloca o máximo de sujeitos que você vai colocar na sua pesquisa. Acabou. Porque... Como a gente vai... quantificar? Ou saber qual é o sujeito sem pesquisar? Exato. Então, é esse argumento. Inclusive, na própria resolução, agora não é 510, é 510 a resolução, está lá sobre pesquisa com seres humanos, mas a pesquisa social a pesquisa social com seres humanos, como que a gente faz, né? Pesquisas qualitativas com seres humanos. Então, prevê essa possibilidade. A gente coloca um número aleatório, 10 pessoas, porque assim, tem que ver também porque a pesquisa, né, com exceção de uns outros aí, cara, a pesquisa tem prazo, né? Pois é, inclusive. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Não, senão esse é outro podcast. Esse é outro podcast. A gente tem um período, no caso da iniciação científica, que nós temos 10 meses para fazer a pesquisa. Uau. Às vezes leva esse tempo para poder aprovar o projeto. Exatamente, entendeu? No nosso caso, demorou 6 meses. Você senta e chora, porque... engole o choro e faz, porque você tem 3 para fazer. Porque geralmente a gente entra no edital da Funadesp, né? E na Funadesp eles dão 10 meses de pesquisa, inicia geralmente em outubro e vai até julho. Né? Não sei porque esse ano foi junho, né? Mas tudo bem. A gente tem que entregar o relatório final. Claro que depois a gente pode justificar que nós vamos dar sequência para terminar o projeto e escrever a escrita do artigo, né? Fazer a escrita do artigo. Então, essa queda de braço com o comitê... Não é a queda de braço, mas sim, essa negociação com o comitê de ética é um pouco complicada. Até que a gente chegou nessa conclusão. Acho que por isso que a Michelle começou a fazer essas perguntas do sujeito. Sim, claro. Porque assim, pra gente... Esse é um podcast... Nosso objetivo desse podcast é conversar bastante sobre pesquisa, né? Então... e você pesquisa exatamente muito próximo do que a gente pesquisa. E é uma dificuldade em vários campos, assim. E não só para isso, depois da publicação também. Meu Deus, olhar as revistas, quais são os periódicos que vão publicar. Exato, por isso que eu te perguntei dessa aproximação dos médicos para a história da medicina. Porque você pega na física, né? Algumas revistas saíram de Qualis B para o Qualis A porque estão vinculadas a determinado programa e tal. Então... os caras começam a publicar. Eu pego a Revista Brasileira de Ensino de Física, por exemplo, ela deu um salto da B1 para A1, entendeu? Porque o mestrado profissional de ensino de física... inflacionou isso. Exatamente. Agora, para a gente encontrar uma revista para mandar os nossos trabalhos, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, né? Sem contar que, por exemplo, a revista de Manguinhos,
ela não deixa... a graduação mínima é mestre. E tem que ter um doutor, pelo menos. Então, além de serem poucos periódicos, ainda tem alguns critérios para você preencher. E isso dá uma desestimulada, né? Assim, eu falo para quem trabalha com iniciação científica dentro do campo da história da medicina. É uma crítica mesmo que eu estou fazendo. Sim. Porque apesar de a gente estar uns 3, 4 anos trabalhando com nessa linha de pesquisa, o que a gente notou aqui, não sei se a percepção da Michelle é a mesma que a minha, uma crescente procura ao nosso grupo de pesquisa. Porque, assim, médicos estão vindo procurar. Inclusive, nós temos um médico que vai participar da reunião hoje conosco. Falou, nossa, Everson, eu não sabia que tinha esse grupo. Eu posso participar com você? Ele está fazendo doutorado na USP, ele é psiquiatra. E aí está vindo uma outra professora também que trabalha com... ela é bióloga de formação. Ela trabalha com um laboratório morfofuncional. Ela falou, cara, eu quero participar também do grupo. Eu não sabia que vocês pesquisavam essas coisas e tal. Então, assim, fica muito alheio. E como que a gente faz, Carla, para lidar com todas essas dificuldades? E aí você que tem muito mais experiência que a gente nessa área... Vamos por partes. A gente fica um pouco desassistido também, eu percebo. Sim. Aqui Por isso que eu perguntei também como é a questão lá em São Paulo. Porque eu sinto que aqui a gente fica muito desassistido, né? Eles pedem que a gente faça nosso trabalho de conclusão de curso médico, mas a gente não tem assistência nenhuma, nem financeira, nem por parte do pesquisador, até de informação, né? De saber como pesquisar, de fazer a pesquisa. E foi um dos motivos pelo qual eu procurei o Eli Everson. No segundo ano de faculdade, eu queria fazer pesquisa. Sempre me interessei, sempre gostei dessa parte. E as duas únicas pessoas que eu encontrei foi o professor Eli Everson e a professora Doroti. Hoje ela não leciona mais na faculdade, mas assim, é uma faculdade com 20 anos. É um processo. É uma construção de campo que vocês têm que fazer aqui. Assim, como eu resolvi a questão do comitê de ética? Nessa minha última pesquisa que eu fiz, pós-doc, geralmente, quando se faz esse tipo de pesquisa, eles estabeleceram que um valor mínimo, uma quantidade mínima, seriam 20 pessoas. Mínima? Mínima. Eu estava fazendo na faculdade de saúde pública, então eles estavam entendendo que os critérios eram os da saúde pública e não os de história. Como eu consegui contornar isso? Pretende-se entrevistar 20 pessoas, mas tendo em vista o caráter da pesquisa, então você tem que usar o latim. Tem que usar o latim. Com relação a publicações, eu acho que seria muito legal vocês tentarem contato com a Revista Brasileira de História Oral. Porque eu acho que eles aceitam mestre, e eles têm alguns estudos agora que estão trabalhando com questão de história da saúde pública dentro da oralidade, vamos dizer assim. Então, na verdade, você vai fazendo interfaces, intercâmbios mesmo, né? A história oral, ela é um campo, né? É estranho a gente pensar um método como um campo, mas ela é um campo porque, na verdade, ela constitui-se a partir das narrativas dos campos, das relações sociais. Então, ela pode se aplicar na física quântica, desculpem os físicos, pode ser aplicada na medicina, pode ser aplicado nos ofícios, por exemplo, carpintarias, enfim, grupos marginalizados, e aí por aí vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque a história da história oral aqui no Brasil, ela está diretamente ligada, por exemplo, o boom, né, o desenvolvimento dela enquanto campo, por causa dos comitês de verdade. Quando surgiram esses comitês em 2012, né, em que você ia fazer os depoimentos e com relação à ditadura, houve toda uma mobilização dentro do grupo de história oral para expandir essa visibilidade histórica para as outras áreas. Por exemplo, eu tenho um colega que estava estudando, trabalhou com história da psiquiatria, estava estudando sobre o Juqueri. Tem uma colega que trabalhou sobre
mulheres negras atendidas pelo SUS na ginecologia. Então, assim, são possibilidades de trabalho dentro do campo médico que são recentes, mas que são necessárias para que você entenda, por exemplo, como esses pacientes veem esse sistema de saúde, como eles se veem enquanto doentes. E aí sim você consegue mobilizar os profissionais de saúde para entender esse deslocamento, ou como essas pessoas pensam, de alguma forma, né? Mas também você pode identificar as trajetórias dos profissionais de saúde. Né? Como é que era ser enfermeira na década de 80? Como é que era o trabalho, sei lá, de psiquiatria nos anos 60? Como era o trabalho de sanitaristas na década de 30? Como era o trabalho das visitadoras nos anos 30? Como era? Vou identificar isso como diários, registros, entrevistas dessas pessoas, as que ainda estão vivas, né? E são registros que a gente tem que foge daquela visão de uma história oficial. Então, o que se propõe é estabelecer uma outra história sobre esses acontecimentos. Doutora, com qual objetivo a senhora escreveu o seu livro? Menina, tem bala na agulha. Ela tem. Eu acho que, assim, o primeiro deles é dar visibilidade para a narrativa dessas pessoas. Porque essas pessoas foram silenciadas e invisibilizadas por quase 70 anos. Ainda que eles tenham conseguido, aí eu digo da primeira geração, no caso da entrevista de doutorado, de quem viveu dentro desse isolamento, eles, a partir dessas narrativas, que eles conseguiram pleitear na justiça não só uma reparação social, mas uma reparação financeira do Estado. Agora, esses filhos estão fazendo essa mesma mobilização porque eles sofreram alienação parental por parte do Estado. Então, eles também se mobilizaram a partir dessas narrativas. Como é que foi a infância institucionalizada no educandário? O que era não ter pai e mãe? Eu tinha 1.500 irmãos, mas eu não tinha pai e mãe, por exemplo. Então, essas memórias, essas narrativas, elas servem como documento para medidas reparatórias. O mesmo pode acontecer em outras instâncias, em outras profissões e ofícios, por exemplo. Eu dei uma aula faz pouco tempo na saúde pública, falando de uma maneira bem breve, do que cabe numa aula, sobre a história da hanseníase em São Paulo, e foi muito incrível, porque a partir da metade da aula, a conversa foi para a política pública como é que chama? Da luta antimanicomial. Como é que você vai isolar uma pessoa à revelia? A partir de que princípio? Sendo que constitucionalmente somos todos cidadãos iguais, etc, etc, etc. Né? E essa discussão foi para como é que a gente vai isolar usuários de substâncias ilícitas à revelia. Então, veja, ainda que eu tenha falado de uma coisa, o período que eu estudei foi de 45 a 69. Ainda que eu tenha falado de um fato que foi no século passado, isso reverbera hoje. Então, esse livro ele tem uma função política. E também deixar a história viva, né, Carla? Não deixar a história... Ela é viva. Sim, mas deixar em evidência que ela tem que ser viva. Sim. Porque senão ela fica escondida, escanteada. Esse é o intuito da história oficial. Sim, porque até mesmo a Michele, nós fizemos algumas entrevistas com médicos sobre as cirurgias cardíacas aqui em Campo Grande, e o depoimento de uma médica, né, mexeu muito com a gente, né, Michele? Foi muito emocionante, porque ela falou assim, olha, eu acho muito bonito o que vocês estão fazendo, porque vocês estão registrando a nossa história, algo que nunca ninguém se preocupou em fazer, né? E não é por uma questão de vaidade, assim, mas eu senti nela, assim, uma questão de... eu existo. Exato. Eu Até estou mesmo na porque história. Ela não está mais praticando a medicina, né?
Então, eu acho que isso é muito importante também. E a visão dela, assim, da cirurgia, destoou um pouco da visão dos médicos que nós entrevistamos, que fizeram parte da equipe com ela. Esse é o grande barato das entrevistas. Sim. Porque você vê que tem toda uma linha de discurso que vai numa direção e sempre tem alguém que fala, mas não é bem assim. E se a gente for colocar um filtro nessa entrevista com essa professora, você vai ver aspectos de gênero. Sim, ficou... Que muito provavelmente Foi os uma das médicos... coisas que eu conversei com E muito o provavelmente Emerson. os médicos vão abordar. Porque quando se falava, até recentemente, em História da Medicina, a gente falava do grande Vital Brasil, o incrível Oswaldo Cruz, o maravilhoso não sei quem. Então é uma história oficial e oficiosa. Sendo que por trás disso tem uma série de disputas, tem uma série de questões que permanecem. Está aí. Dinheiro para financiamento de pesquisa, dinheiro para projeto, etc, etc. Então, assim, as disputas permanecem. Então, uma maneira de você ganhar essa disputa é apagar o outro, é invisibilizar o outro. Então, se isso é feito entre laboratórios ou médicos em instituições diversas, imagina se isso não é feito com o paciente, que não tem um RG, por exemplo, não tem como se identificar. Então, vira um número de prontuário, vira um caso, não é o seu José que veio, sei lá, de Embu das Artes, que foi isolado. É o caso de úlcera, é o caso de psoríase, é o caso... Então, assim, você desumaniza essa pessoa para transformá-la em estatística, ou seja, você está invisibilizando a pessoa de novo. Então, a identidade da pessoa, ela é invisibilizada e ela é tornada uma doença. Então, nesses registros eu identifiquei isso também, de como a doença, independente da patologia, do aspecto patológico, ela acabou definindo a identidade dessas pessoas. Porque muitos desses que eu entrevistei, mas fulano eu sou doente. Eu falei, mas o senhor não foi curado? Não. Quem viveu dentro do isolamento, mesmo tendo sido curado, era doente. Porque era assim que ele era identificado. E mesmo ele tendo saído de lá, existe essa distinção. A pessoa pode ter ter um problema sério de visão, ser cardíaco, mas se ele não teve hanseníase, ele não viveu isolamento, ele é um cara que tem saúde para essas pessoas. Porque é a partir do universo do que ele viveu. A percepção da relação com o outro e da realidade que ele vivia era essa, estar doente ou não estar doente. E estar doente era estar isolado, nesse caso. Então a gente vai mostrando o quanto existe de político e o quanto existe de resistência por parte dessas pessoas. Essas pessoas não eram passivas. Elas fugiam, elas faziam conchavos com o médico para poder ter algum tipo de privilégio, elas escondiam bebida embaixo do tanque não sei aonde, então elas criam modos de subversão dessas proibições e desse controle do corpo a partir do cotidiano do que elas viviam. Né? Em alguma medida a gente vê isso em outras áreas também, em outros lugares. Né? Então a gente não está falando do ontem, a gente está falando de hoje. Né? Basicamente de hoje. Os seres humanos são seres humanos em qualquer tempo. Dos 5 sujeitos que a senhora pesquisou, algum mais te marcou? Sim. É uma senhora, na época ela tinha, acho que 88 anos. Foi a primeira mulher que eu entrevistei nessas condições. E eu tive que fazer um esforço, assim, terrível para não chorar na frente da mulher, mas aí eu saí, sentei na calçada e chorei de soluçar. Ela me descreveu, né, que ela tinha um filho que foi tirado dela quando ela saiu de lá, ela conseguiu sair de lá e refazer a vida, mas enquanto ela estava lá dentro do hospital, ela teve uma filha, era a primeira filha. E a frase, assim, que mais... Eu não vou esquecer da carinha dela me falando isso nunca, assim. Eu só ouvi o chorinho da minha filha. Eu estava cheia de leite e eu não vi nem o rosto dela. Ela me foi tirada com meia hora de nascida. Então, aquilo foi um soco na minha cara e foi difícil manter ali, porque também tem isso. Muitas vezes você está ouvindo as pessoas... mas a gente não pode se envolver. Se você não se envolve, as pessoas não te contam as coisas.
Então, você tem que ter um mínimo de sensibilidade para ouvi-las, as pessoas. Então, onde é que entra a objetividade? Na hora que você escreve. Enquanto você está ouvindo, você é só uma pessoa ouvindo outra pessoa. O cientista, o pesquisador, ele vai aparecer na hora que ele vai escrever, que ele vai pegar isso aqui, que são as anotações de campo, e transformar num artigo, transformar num livro, num texto. Né? É aí que vem essa objetividade. O que a gente faz com essa emoção? A gente descreve, a gente coloca ela no texto. Claro que ela precisa tem toda a análise que a gente se propõe a fazer, mas eu acredito, embora não seja muito legal a gente falar que a gente acredita no campo da ciência, né? Mas eu acredito, como pessoa, que isso humaniza a pesquisa. A gente aparece na pesquisa, não é aparecer na narrativa, mas a nossa humanidade aparece no trabalho quando a gente abre espaço para isso. Para descrever, a pessoa chorou, anota, a pessoa chorou, a pessoa pediu para parar a entrevista porque ela não conseguia se conter, foi um momento difícil. Isso faz parte da entrevista. Isso é estranho a gente falar em performance, mas nós estamos fazendo uma performance aqui. E para mim, essa performance gestual, ela também é narrativa, então ela também precisa ser considerada. Ela não pode ser desprezada. Não é uma entrevista jornalística. Nas pesquisas que nós fizemos um estudo sobre o CEMED, como eu mostrei para você pela manhã, né? E nós não tivemos, assim, entrevistas tão fortes, né, Michele? Foram boas memórias, né? Relatos. São relatos, assim, de um nível de afetividade, como eu vou falar, de um bem-estar, assim. Diferentemente do parto humanizado, a pesquisa que nós estamos fazendo no parto humanizado. Inclusive, eu até conversei com as meninas do grupo, falei, vocês estão bem em continuar a pesquisa? Porque tem relatos que são muito fortes. Sim. E assim, você me conhece, eu também sou um pouco... Frágil. Não, frágil, um pouco complicado, mas emotivo, né? Então, e eu falo para as meninas, como que tá tudo bem? Vamos seguir. De violência obstétrica mesmo. E como a gente está trabalhando com história oral, construindo essas narrativas via história oral, claro que depois para entrar no texto da pesquisa, a gente vai ter que fazer algumas lapidações, né? Sim. Até mesmo porque a gente tem limite de páginas, essas coisas todas. Claro. E envolve uma outra questão que eu não sei se o seu método é do mesmo que o nosso, que a gente manda depois a textualização para a pessoa. Sim. Né? Sim. Para ver se ela se enxerga ali, porque ela precisa se enxergar naquele texto. E é muito forte. É uma situação muito forte. E aí, como pesquisador, assim, como lidar com isso, Carla? Como ser humano. Na hora de ir pro paper ali, para escrever... Chora, lava o rosto e escreve. Porque nós estamos falando de pessoas. Se a gente não faz isso, se a gente não se expõe, porque trabalhar com esse tipo de registro, não é só o entrevistado que se expõe, nós também nos expomos. Quando a gente escolhe, olha a temática que você está falando, violência obstétrica. Então, assim, já é um posicionamento, é uma escolha. Então, se a gente não se propõe a se expor junto, você não consegue desenvolver pesquisa, porque a pessoa não vai conseguir confiar em você. Ela não vai entender, você não vai entender do que ela está falando. E aí a gente viu até os médicos, né? Os primeiros médicos que começaram a trabalhar com o parto humanizado aqui em Campo Grande. A carga emocional que eles carregam também. Porque, de certa forma, né? Uma das questões que a gente faz para eles é o seguinte: como foi lidar com os seus pares? E aí você vê que eles se expõem também, né? Sim. É aquela questão que você falou, uma questão ideológica que está por trás disso. É uma guerra ideológica. E política mesmo. Política, claro, até mesmo a questão. No meu departamento, as cadeiras são ruins, o outro departamento, já as cadeiras são melhores. Sim. Então, são os pormenores mesmo que eles estão bem envolvidos nessa questão, desse jogo de poder, né? E aqui eu só queria, né, complementar que muitas vezes se confunde jogo político com jogo partidário, não é o caso que a gente está discutindo aqui. Não é né? Que eu gosto de frisar isso, porque
nesses tempos fluidos e líquidos, tudo se confunde muito fácil. Exato. Então é preciso a gente fazer pontuar isso, essa diferença. Cara, eu esqueci de pedir, mas como eu fui agraciado hoje com um presente, né? Eu gostaria que você falasse assim, um livro que te representa. Um livro que me representa tem esse. Qual mas esse? Este. Que é meu. Que é seu. Que é meu. E eu? Não seu, não. E eu? Não. Meu. Ah, é por isso que o senhor queria uma dedicatória, entendi. Olha, mas tem um outro livro que também me representa muito e que eu acho que sintetiza bem o que a gente conversou aqui. É um do Primo Levi. Nossa, então Chamado, coisa forte mesmo, né? chamado É Isto um Homem. Por quê? O Primo Levi era um químico italiano que foi levado para Auschwitz e ele sobreviveu à estada em Auschwitz. E ele conta como é que foi a experiência dele lá dentro. E depois, num outro livro chamado Os Afogados e os Sobreviventes, ele conta a saída de Auschwitz e a volta para a Itália. E que tem uma das falas mais perturbadoras, assim, para mim, para quando a gente fala de dar visibilidade a pessoas invisibilizadas. Que em determinado momento, durante o julgamento em Haia, estão entrevistando um dos militares ligados à polícia nazista, né, o exército nazista. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, eu não lembro exatamente a citação, mas é mais ou menos assim. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, ninguém vai acreditar em vocês. Ninguém vai acreditar que o que a gente fez, ninguém vai acreditar em vocês. Não importa o que vocês digam, eles vão acreditar em nós, porque nós é que temos os documentos, nós é que temos os registros do que aconteceu. Vocês só têm as memórias. Então, se você não faz esse movimento de transformar essas memórias em documento, você é ninguém. Então, são 2 livros que eu recomendo fortemente para lidar com esse universo dessas memórias traumáticas. Eu acho que é um texto difícil, né? Não tem nada a ver com Anne Frank. Anne Frank é um texto muito legal, mas assim, é difícil, é uma leitura difícil, mas que leva a gente para uma outra dimensão de ser humano, de pesquisador, né? De indivíduo, né? E é isso. Vamos fazer um pequeno bate-bola com você agora. Você não precisa de justificar Sim, as senhor. suas respostas, tudo bem? Sim, senhor. Um lugar. Aqui. Legal. A comida. Arroz, feijão e farofa com linguiça. Né? Paulistano. Um filme. Um filme, Narradores de Javé. Narradores de Javé. Narradores de Javé. Uma inspiração. Uma inspiração. João José Calusa. Tô precisando ler mais. Também é conhecido como meu marido. Tô precisando te conhecer mais. Um sonho. Um sonho. Olha, são tantos. Eu acho que não perder a capacidade de sonhar é um deles. Próximo passo na carreira. Escrever o 2º livro. Que legal. Carla, nossa, um prazer conversar com você. Foi muito legal. Obrigada. Gostei demais. Michele, foi muito legal dividir a bancada com você também pela primeira vez. Muito obrigada, professor. Doutor, agora também. Sim, Muito obrigada, doutor. Carla. Adorei conversar com a senhora. Muito obrigada. Uma inspiração para mim. Obrigada. Obrigada. Eu vou deixar você ler o livro, tá bom? Tá bom. Então tá bom, gente. Muito obrigado, Carla. Eu aqui E a agradeço gente o convite encerra e o assim. papo. Márcio, obrigado. Obrigada, Mas- Márcio. Obrigada, A Luz, obrigado por fazer a ponte. É isso, É gente. isso. Obrigado.